Fala aí, meu amigo ligado no Talk Passa, chegando aqui de volta com uma edição especialíssima do Talk Passa, a nossa programação aqui de entrevistas. Eu trouxe um amigo convidado aqui para falar com a gente hoje, é o Gustavo Hoffman, comentarista dos canais ESPN, claro, comentarista do futebol, mas apaixonadíssimo pela NFL e principalmente pelo Buffalo Bills. Estou até com a camisa dos Bills para agradar o meu colega e esse papo tá especial, tá? A gente fala de Stephon Diggs, a gente fala de expectativa, perspectiva do que vem pela frente e eu quero, claro, contar com a sua colaboração, aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, que você se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa, se você não conhece o canal ainda também, seja muito bem-vindo. Se puder colaborar ainda mais, faça parte do nosso clube de membros, tem um botão aqui em cima, não é caro, concorre a prêmios, com 150 membros vou sortear mais uma jersey, uma camisa oficial de um time da NFL. Também convido você a conhecer a Fanatic Sport Nation, nossa loja parceira aqui, camisetas maravilhosas, tem uma dos Bills incrível mesmo. Aqui embaixo tem o link, tem cupom de desconto e também convido você a abrir a sua conta lá na Bet Mais. Se você está fazendo aquela previsão do que vai vir pela frente no seu time, você tem aquele feeling especial nos jogos. Temos agora aí, ó, o Campeonato Brasileiro está rolando, tem muita coisa pela frente ainda, a NFL vai chegar, então abra sua conta no Bet Mais com o link do Toque Passa, que teremos vantagens muito em breve. E vamos nessa então, porque o papo tá especialíssimo, ficou mais longo, mas vale a pena. Roda a vinheta. Bom, pessoal, estamos aqui, olha só, é o programa mais Bills da história, não sei se tem alguma, eu acho que nem o podcast dos Bills que deve ter, vai ser tão Bills quanto esse aqui, mas estou aqui, como sempre, tradição do Toque Passa, a gente vai lá e agrada o convidado, então estou aqui com a camisa dos Bills, a camisa do Josh Allen para receber o meu querido amigo Gustavo Hoffman, conheço há tanto tempo, já foi até meu vizinho e agora está no país vizinho, está aqui do lado, Gustavo Hoffman, que é um cara, assim, é tão diverso que eu tô a fim de mudar um pouquinho a linha de entrevistas do canal, então eu posso perguntar para ele sobre o campeonato búlgaro ou então falar de Buffalo Bills, a gente tem bastante papo. Tudo bem, Hoffman? Obrigado por ter aceitado o convite aqui do Toque Passa. Tudo bem, Rafa? Um grande abraço para você, um prazer estar aqui. Quando nos conhecemos desde os tempos de Ponte Preta, né? Faz tempo, faz muito tempo mesmo, lá em Campinas. Sobre o Campeonato Búlgaro, a gente pode falar que o Ludogorets conquistou na semana passada o seu 12º título consecutivo. São 12 temporadas na primeira divisão, 12 títulos. É o maior campeão em sequência da atualidade na Europa. Né? Todo mundo fala do Bayern, mas o maior campeão em sequência na atualidade é o Ludogorets de Razgrad, no interior da Bulgária, com 12 títulos. Mas o papo hoje é sobre Buffalo Bills. Estou aqui com a minha camisa, uma das camisas do Bills também. Essa daqui é do Mario Williams, tá? Um dos melhores, ou até o melhor jogador do Buffalo em um período bem difícil da franquia ali, Sean McDermott, pré-Brandon Beane, bem antes de Josh Allen, desse período agora de briga por título, de playoffs. Mario Williams foi Pro Bowl, foi First Team da NFL também, jogando pelo Buffalo, então essa aqui, camisa nem é tão das antigas, né? Mas eu tenho do Jim Kelly também, tem outras aí. Enfim, vamos falar de Buffalo Bills aqui. A gente vai ter que entrar no assunto mais espinhoso da atualidade, mas eu queria saber, ô Hoffman, torcer para os Bills, você é um garoto dos anos 90, é isso, né? A única explicação é isso aí, conheceu a Fácil, NFL né? lá nos anos 90, né? Não tem muito segredo, né? Eu sou de 1981. Eu comecei a acompanhar NFL no segundo Super Bowl perdido pelo Buffalo, para o Washington Redskins. Então, a primeira temporada, o primeiro Super Bowl, eu ainda não acompanhava NFL. Né, o chute do Scott Norwood, faltando 8 segundos, a derrota para os Giants na final. Eu ainda não acompanhava naquele período. Eu comecei a acompanhar na temporada em que a gente perde para o Washington Redskins na final. Já os outros dois Super Bowls perdidos, né, as duas derrotas para o Dallas Cowboys, nessas duas eu já era completamente fanático, viciado em NFL. Para mim era o máximo junto com NBA. E eu sou fruto das transmissões da Bandeirantes. Não tem segredo. Luciano do Vale, o que a Band fez pela NFL, pelo futebol americano no Brasil, trazendo essa modalidade para a minha geração, foi fundamental. Então, por que eu comecei a torcer para o Buffalo Bills? Eu sempre fui fanático por esporte, eu sempre falo, né, que o futebol é meu esporte de arquibancada e basquete foi meu esporte de quadra. Né? E hoje em dia o meu esporte de arquibancada é o futebol americano. Vamos entrar nisso depois. Mas
Como eu já era apaixonado por esporte, gostava, eu conheci o futebol americano, me interessei, sempre gostei muito dos esportes americanos por conta do basquete. E aí conheci o Buffalo Bills, gostei e fiquei. Tô aqui desde então sofrendo. Te vendeu o produto errado. Nessa mesma época, tentaram me fazer torcer para os Cowboys. Mas eu só Puta, assistia. Eu gostava, mas só assistia. Ainda bem que eu não eu escolhi. odeio Dallas Então, Cowboys. Dallas Cowboys é um trauma de infância que eu tenho. Troy Aikman, Emmitt Smith. Eu vejo o Troy Aikman me dá arrepio já assim. Então, e foi nessa época aí que tentaram, né? Todo aquele time dos Cowboys incrível, falaram, torce. Não, torcer pra quem tá ganhando sempre aí não tem graça, né? Aí veio o Super Bowl lá e eu tive que escolher entre um Green Bay, né? O futebol não me deixou jamais torcer pra alguém que tivesse um verde naquela história e eu É. acabei escolhendo os Patriots e ficou por ali. Mas, Hoffman, então, pô, fala desse momento pra você, porque desde aquela época, acho que nunca os Bills chegaram tão perto de ter uma chance de sonhar com o Super Bowl, né, de conquistar alguma coisa. Eu falei no final da temporada passada, naquela derrota para a equipe dos Bengals, que eu sentia que a gente podia estar vendo uma janela se fechando. Eu não sei mais quanto tempo vai ter. Como é que tem a sensação o torcedor dos Bills? Ele ainda vê essa janela escancarada ou ele percebe que talvez seja de novo, um processo de reconstrução. Esse Bills não vai chegar e a gente vai ter o Josh Allen, mas vai ter que passar por uma nova construção. Josh Allen, capa do Madden, né? Primeira vez na história que um jogador do Buffalo é capa do Madden. Assim, eu acho que essa é uma temporada definitiva para o Buffalo Bills com esse time. Porque o Buffalo ele passou por um momento de transformação com a chegada do Sean McDermott e na sequência do Brandon Beane. A gente fala muito do Josh Allen, mas o que transformou a franquia de Buffalo novamente foram as chegadas do Sean McDermott e do Brandon Beane em 2017. Eu falo isso com tranquilidade. A gente vinha de um período Nossa. desgastante com o Rex Ryan, de muita bagunça interna, uma mentalidade perdedora, e o Sean McDermott ele trouxe para o vestiário do Buffalo Bills novamente a mentalidade vencedora. Tanto é, Rafa, que as pessoas nem percebem isso, mas o Sean McDermott já é o segundo técnico mais longevo na história do Buffalo. O Marv Levy, do histórico período dos 4 Super Bowls, a gente fala das 4 derrotas, mas foram 4 temporadas com o Buffalo ganhando a conferência. O Marv Levy ficou 11 anos à frente do Buffalo Bills. Foram 11 temporadas com o Marv Levy, de 87 a 97. O Sean McDermott chega em 2017. Ele já é o segundo técnico que há mais temporadas comanda o Buffalo Bills. Então, ele e o Brandon Beane, para mim, são os pontos de virada na cultura da franquia, da equipe. Com eles, a mentalidade mudou. E a chegada do Josh Allen, naturalmente, fez com que o Buffalo se tornasse um contender, um time com condições de brigar pelo título. A derrota de 2 temporadas atrás para o Kansas City Chiefs, os 13 segundos, eu tô para falar que ela é tão dolorida quanto as derrotas dos Super Bowls. Porque aquela era a temporada do Buffalo Bills para mim. Aquele era o ano. Aquele era o time pronto para ganhar. E muita gente considera essa derrota, esse jogo contra o Kansas, como o maior, um dos maiores jogos da história da NFL, pelos acontecimentos, pelo roteiro da partida, a virada do Buffalo, a virada do empate do Kansas, a derrota na prorrogação. Então, assim, aquela derrota ela é muito doída, muito, muito mesmo, porque para mim ali era a temporada. Na temporada passada, eu já achava que o time estava um pouquinho abaixo. De qualquer modo, a derrota para o Cincinnati Bengals ela também foi decepcionante, ela não foi dolorida, ela foi decepcionante, porque você sabia que o Buffalo era um time mais forte e deveria ter avançado. Eu acho que essa agora, quando eu digo que é uma temporada definitiva, é por conta dessas 2 derrotas dessas 2 últimas temporadas. Se para o Kansas City Chiefs ela foi extremamente dolorida, porque você sabia que aquele time podia ganhar o Super Bowl, na temporada passada foi decepcionante, mas você já viu o time um pouco abaixo. Então, eu acho que agora é um tudo ou nada para esse time, sob o comando do Josh Allen,
o Stephen Diggs já causando agora na pré-temporada, é o Sean McDermott falando que está preocupado em relação ao Stephen Diggs, vamos ver assim, como que a equipe vai chegar para a temporada inteira. A temporada passada, durante a temporada regular, a gente teve algumas derrotas já decepcionantes também, derrotas que você falava, caramba, não era para o Buffalo perder esse jogo. Então, assim, eu acho que essa é realmente uma temporada definitiva. E lembrando, hein, gente, eu sei que todo mundo me vê como o comentarista da ESPN. Aqui eu sou torcedor, hein? Claro. Na NFL eu sou torcedor, então não espere análises mais profundas. Aqui são análises mais passionais. É coração falando, é claro, mas é isso que eu tô querendo trazer. Esse Hoffman, não para analisar aqui taticamente, mas até como torcedor, então é essa até a pergunta com essa história do Diggs, já que você puxou o Diggs para esse papo, né? A gente fiz uma live com o Ivo e tinha estourado esse papo e a gente começa a ouvir do McDermott que tá preocupado. Geralmente o treinador fala que não, tá tudo bem, não tem nada para ver por aqui, por mais que esteja pegando fogo lá atrás. O Josh Allen falando até que ele sabe que o time pode fazer um pouco mais, que ele tá devendo alguma coisa com o Diggs, e aí o Diggs vai lá e se pronuncia, meio que falando assim, ó, cara, se a mentira deles ajuda você a dormir melhor, então fica aí, vai nessa. O que está acontecendo com o Stephon Diggs? Porque não é dinheiro, ele assinou um grande contrato. Aí é uma situação que pode ficar ainda pior, porque é uma questão de confiança, ou ele quer um abraço, ele quer o quê? Eu acho que ele quer causar. E a NFL é uma liga de muito ego, né? A NFL é uma liga de muito ego. Acho que de todas as ligas norte-americanas, na NFL o ego fala mais alto do que em qualquer outra. E o Stephon Diggs, para mim, é mais um caso assim. Então, eu acho que ele está querendo causar. O agente dele já disse que ele vai se apresentar agora para pré-temporada, vai treinar. Então, é meio loucura isso para mim, sabe? Os caras causam esses atrasos, dão essas declarações para causar mesmo, pra fazer barulho, para mostrar, olha, eu tô descontente, eu acho que a derrota pro ele reclamou, lembra que depois ele tweetou também Sim. da derrota na derrota pros Bengals, né, E na saiu temporada passada. e ficou bravo, né? Deu aquela briga lá com o Josh Allen, né? Exato. Então, teoricamente, por conta da atuação do Josh Allen, que não foi no padrão que o Josh Allen mostrou em outros jogos. Eu não vou lembrar agora, mas acho que o Stephon Diggs teve 35 jardas. Né? Eu sei que os números do Stephon Diggs ficaram bem abaixo e do Josh Allen também. Não teve nenhum passe para touchdown, teve um touchdown corrido só. Então, assim, gerou toda essa situação. Então, eu acho que, no fundo, o Stephon Diggs é o ego falando alto, mostrando a sua insatisfação para todo mundo. Eu tô pé da vida aqui, tenho um baita contrato, mas eu quero ganhar. Então, no final das contas, eu acho que vai ficar nisso, ele vai jogar. Mas aí entra aquilo que eu falei, de temporada definitiva. Uma nova derrota decepcionante, o time não chegando ao Super Bowl, por exemplo, aí pode causar uma reviravolta. A gente sabe que contratos longos na NFL não significam muita coisa em termos de permanência do jogador na equipe. Se o jogador quer sair, ele sai. Por mais que a franquia não queira, por mais que o time não deseje, no fundo, quem decide é o jogador. Até você cravou aqui, foram 35 jardas aqui, 4 recepções apenas, bem abaixo ali. Ele foi alvo 10 vezes, né? Mas aí não foram passes tão precisos, teve uma boa atuação ali dos Bengals também. E o Josh Allen muito abaixo da crítica, com uma interceptação, nenhum passe para touchdown. Foi um jogo bem ruim mesmo. Mas quando você pega os números do Stephon Diggs na temporada passada, ele ainda foi um cara que teve quase o mesmo número de alvos ali, não é um problema, né? A minha sensação, conversando até com o Ivo, era essa história. Ele faz esse ponto, pode ser a faca de dois gumes. Você pode motivar o time e falar assim, não precisamos jogar para mostrar pro cara que a gente pode ganhar, que a gente tem que ganhar, isso aí ele tá cobrando da gente. Ao mesmo tempo, tem um calendário um pouco complicado, vai lá e perde um jogo grande pros Chiefs, perde pros Bengals, que tem logo no começo da temporada, perde pros Eagles, esses jogos grandes que tem no começo da temporada, os Chiefs lá em dezembro, mas... E aí pode dar aquela baixada de novo, cara. A gente não... voltar um pouquinho, não acho que seja o caso, tá? Mas voltar um pouquinho, não de uma cultura perdedora, mas num pensamento de que, olha, aqui não dá certo, aqui as coisas não vão adiante e aqui a cidade tá amaldiçoada, né? É a maldição, é a famosa maldição de Buffalo. Atinge os Sabres também, né? 99. Na NHL. Não é fácil, não. Meu, se eu falar para você que não, que isso não impacta em nada, eu vou mentir, porque eu acho que impacta, meu. De verdade.
Por mais que, hoje, tendo uma visão mais fria do negócio, eu vejo o Buffalo Bills com uma franquia muito bem estabelecida, com investimento, uma comissão técnica respeitada, um time que consegue levar grandes jogadores para lá, que tem um dos melhores quarterbacks da NFL, que tem hoje uma cultura vencedora. Então, analisando de uma maneira mais fria, eu acho que o Buffalo consegue, mesmo se tiver que promover mudanças, eventualmente, após essa temporada, consegue se manter no topo. Até porque foi muito tempo apanhando do New England Patriots, apanhando do Tom Brady. Então agora acho que o Buffalo consegue se manter. Mas realmente a questão da maldição, toda essa superstição, tudo que envolve o Buffalo. E tem tanta coisa, né? Porra, tem o Doug Flutie, o Music City Miracle, né, os 4 Super Bowls, os 17 anos sem playoffs. Tem tanta coisa envolvendo esse time que é impressionante. Mas tem os bons momentos também, né? Quando a gente volta para os playoffs, por exemplo, né, aquela vitória contra os Bengals. Sim. Né, aliás, contra os Bengals, que a Os gente Bengals, dependia isso. da vitória dos Bengals, né? Meu, esse jogo, eu vou indo assim, né? Mas esse jogo eu estava acompanhando a gente estava na praia, na casa da praia da família da minha esposa. Minha esposa tava puta comigo, porque assim, a família toda reunida, arrumando as coisas, e eu sentado na mesa com celular, fone, acompanhando tal. Na hora que sai o touchdown do Andy Dalton, eu dou um berro, mas eu dou um berro que ninguém entende porra nenhuma, que fala, o que tá acontecendo? Tem futebol, né? Tem jogo de futebol rolando? Nossa, meu, esse foi um dos melhores momentos meus, assim, na vida de NFL, na relação com a NFL, foi incrível aquilo lá. Mas a maldição persiste e ela só vai acabar no dia que a gente ganhar o Super Bowl. E um dia vai acontecer. Até trazendo aqui o futebol, pegando a história, a gente fala da camisa pesada do Real Madrid, por exemplo, que às vezes, né, você não sabe como vai lá e ganha jogo, mas acabam maldições, como a do City, né? Nunca vão ser campeões, e estão aí, campeões, né, da Champions League. Então, e foi um processo, né? Então, por isso que, assim, como diria Joe Embiid, believe the process, né? Trust the process, Trust the melhor process. dizendo. Assim, eu acho que a família Pegula, ela acertou demais na escolha do Sean McDermott para ser o head coach e, na sequência, o Brandon Beane, com o qual ele já tinha relacionamento, né? Porque antes o general manager era o Doug Whaley, acho que era o Doug Whaley, né? Vinha tendo muito problema com os técnicos. O Buffalo era uma bagunça interna. O que eu vejo desde 2017 é uma franquia na linha, né? E para você ganhar o Super Bowl, não é tão simples assim. É claro que você pode tirar a sorte grande num draft. Eu acho que o Buffalo acertou demais o Josh Allen, mas você tem o Kansas City Chiefs com Patrick Mahomes. Né? Depois a gente ter sofrido tanto com o New England e o Tom Brady, você tem o Patrick Mahomes na liga hoje e o Kansas City Chiefs. Então não é simples, não é fácil. Por que não ganha o Super Bowl? Porque tem um monte de time bom também do outro lado. Mas eu acho que o processo em Buffalo ele é muito correto. Né? Então, quando que o Von Miller, por exemplo, iria para Tá. Buffalo? Sabe? Escolher, né, jogar em Buffalo, né? Exato, exato. Quando que isso aconteceria há 10 anos? Um jogador desse tamanho ir para Buffalo? É. Por isso que eu acho que eu acredito no processo que acontece por lá e insisto, para mim o Sean McDermott ele é o ponto de virada na cultura do Buffalo. E trazendo até o paralelo de novo no futebol, né? Tem aquela coisa, o futebol americano ele é cruel porque você tem um campeonato para vencer. Então, a gente não pode tratar como ganhou o Super Bowl é perfeito, não ganhou o Super Bowl, então tem 31 times em crise, 31 times fracassados e um time só que é o vencedor por temporada. O futebol permite que você ganhe uma taça aqui, uma taça por lá, né? Um campeonato estadual, e aí acha que a temporada foi bom porque ganhou uma taça. O futebol americano só tem um título, né? Não vai comemorar a conferência, né? Não dá, não tem muito o que fazer. Hoffman, você falou aí desse lado, então o futebol americano, então ser o seu esporte de arquibancada hoje. Eu sei que você é um cara viciado em futebol, mas aqui um pouquinho daquela coisa também, o futebol já é trabalho, né? Pelo menos eu tenho essa sensação também, eu assisto já trabalhando. E o futebol americano, qual que é a sua relação hoje com o esporte como torcedor? Porque, no futebol, eu me afastei um pouco,
passionalmente, né? É minha vida profissional, eu amo futebol, jamais deixei de torcer para o meu time, mas eu não tenho a mesma paixão que eu tinha há alguns anos. E o futebol americano se tornou esse escape para mim, porque eu sempre, assim, por exemplo, na NBA eu torço para o Chicago Bulls, mas muito pelo que eu vivi de basquete, eu venho do basquete, eu joguei basquete, é uma paixão também que eu tenho na vida, e eu vivi os 6 títulos do Chicago Bulls. Michael Jordan, para mim, não existe ninguém maior. Então, assim, mas eu não tenho essa relação de paixão com o Chicago Bulls. Né? Não é algo que mexe comigo. O Buffalo mexe, porque para mim, torcida é isso. Se mexe com você. Se perde, se ganha, você não tá nem aí, você tá muito mais para qual que é o termo? Esqueci o outro termo, sei lá, como se fosse um seguidor do time, sabe? Você tem uma relação ali, mas não é torcida. Né? Tô tentando pensar assim, tô tentando, me fugiu também o termo. Você falou ali, pingou ali, simpatizante, né? Seguidor, um seguidor, sabe? Isso. É isso, simpatizante, seguidor, enfim. Né? Porque para mim torcida é paixão. Se qualquer coisa desse time mexe com você de alguma maneira, é porque você criou uma conexão especial. E é muito louco, porque eu criei essa conexão com um time ali perto das cataratas do Niágara, quase na fronteira com o Canadá, lugar gelado. Nunca fui em um jogo do Buffalo Bills, quero ir, e acho que nessa temporada agora, nesse ano, né, consigo ir no dia 9 de outubro em Londres contra o Jacksonville Jaguars. Na verdade, eu devo trabalhar nesse jogo, essa é a verdade, né? Eu trabalhei na temporada passada, né? Giants e Packers em Londres também. Foi incrível, uma baita experiência. Eu nunca tinha ido em um jogo da NFL. Né? Então foi uma experiência incrível, incrível. Fiquei com saudades do Brian Daboll, né? Eu acho que ele faz falta, bastante falta em Buffalo, mas foi uma experiência incrível. Então, o futebol americano se tornou esse meu escape de paixão no esporte, de torcida, de sofrer, de não ter compromisso de ter que ser analítico, mais frio, pensar as coisas direitinho. Não, aqui é paixão só, tô tranquilo, torcendo, gosto demais do Buffalo. Quando você fala para mim de Jim Kelly, Thurman Thomas, Andrew Reid, Bruce Smith, meu, é uma lembrança afetiva que eu tenho, de infância, porque eu sofri muito, torcia muito pro Buffalo nesse período da minha adolescência. Aí eu acho que eu tenho um período no qual eu me afasto um pouco, né, ali pouco depois que eu saio da faculdade, né, a gente está falando então dos anos 2000, e aí nos anos 2010 eu me reaproximo de novo do Buffalo Bills e vivo agora esse momento melhor novamente, me lembrando muito daqueles bons tempos de Marvin Levy e todos esses jogadores que eu citei do Buffalo vencedor. E nessa temporada, se tudo der certo, a ESPN me mandando, mas eu já falei, eu falo, gente, tem esse jogo aqui, pô, trabalhei naquele Giants e Packers, deixa eu trabalhar também em Bills e Jaguars agora. Eu vou tentar ir te encontrar nesse jogo aqui, eu quero ver se eu consigo fazer um belo tour aqui, já tenho hospedagem aí marcada já em Frankfurt, né, tem jogo do meu time lá, tem que ir pra aí. Eu fui pra Munique assistir o Seattle Seahawks e Tampa Bay Buccaneers, eu tenho que ir, assistir Jaguars e Dolphins em Londres, eu tenho que assistir essa partida também dos Patriots, quem sabe torcer assistir os Bills lá em Londres como torcedor ou então trabalhando. Você citou a questão do Daboll aqui, né? Tem uma pergunta que é recorrente, uma brincadeira, tem um grupo de membros lá aqui no canal e tem muitos torcedores dos Bills, inclusive, e eles ficam bravos com a gente porque a gente fala de alguns problemas que a gente achou no playbook do Ken Dorsey nessa última temporada. Eu queria saber a sua sensação. Tinha muitos momentos, pelo menos uma sensação a gente de fora, é que os Bills precisavam, numa situação de 3ª para 1, sabe, tentar um passe de 15, de 20 jardas, a gente brincava, tentar o home run, né? Tenta um passe, uma 2ª para 3, cara, corre aqui, ganha essas jardinhas, ou um passe de 4 jardas, first down e vamos caminhando, e aí tenta algo lá em cima, não consegue, chuta e acaba tendo... Você teve essa sensação também? É por isso a sua saudade do Brian Daboll? Um pouco, eu acho que um pouco sim, viu? Assim, o Buffalo, acho que em momentos. Por isso que eu falei, assim, a gente teve algumas derrotas na temporada regular, que foram, assim, que eu não esperava, que a torcida do Buffalo não esperava, que geraram uma decepção. Por isso que acho que
por mais que eu ache que o Buffalo era melhor do que o time do Cincinnati Bengals, quando a gente perde, e até a gente achava que ia ganhar, até pelas circunstâncias, né, de neve e tudo, assim, caramba, é uma baita decepção, mas vamos olhar para a temporada, lembrar desses lances, desses momentos decisivos, faltou algo mais. Ficou abaixo daquela temporada na derrota para o Kansas City Chiefs. Então, como torcedor, sim, eu tive essa impressão de que em momentos decisivos faltou uma tomada de decisão melhor, uma jogada melhor pensada para aquela situação. Era um Brasil perdendo para a Argentina no basquete, Marcelinho Huertas tentando cesta de 3 a todo, que nem um louco. Tomada de decisão errada muitas vezes, né? Então, assim, ficou. Como torcedor, ficou essa impressão, sim. Não, o Huertas não, o Machado, né? O Marcelinho Machado que tentava. Você falou o Huertas, falei o Huertas, não, era o Machado tentando ele que nem um louco ali. Marcelinho Huertas está jogando aqui ainda, segue um dos melhores armadores. Acho que vai para o Mundial agora em agosto e setembro na Indonésia e nas Filipinas. Vamos ver. Sempre gostei também muito do Huertas aqui. Era o Machado que, às vezes, calma, não precisa ser 3 toda hora, né? Mas o Marcelinho é um dos grandes chutadores de 3 da história do nosso basquete. Eu jogava muito Marcelinho Machado também. Sim, gostava muito de ver. Mas aí naquela hora do desafio contra a Argentina, sempre tinha que tentar todas as cestas de 3. Mas também a gente viveu um período difícil no basquete. A gente pegou a geração de ouro da Argentina e um período difícil do basquete brasileiro, o qual foi, para mim, resgatado, recuperado graças ao NBB. Eu falei isso várias vezes já. O NBB ele conseguiu tirar o basquete brasileiro do buraco e recolocar no trilho. Né? Tem muito para crescer ainda, mas o NBB é fundamental na história do nosso basquete. Também concordo. Gosto bastante também do NBB. Aliás, teve finais maravilhosas aí contra o São Paulo, né? Franca foi campeão aí. Gostei bastante do que acompanhei. Hoffman, prometi que seria uma entrevista de uns 20 minutos. A gente tá estourando isso aqui. Tá tranquilo. Mas a gente acaba conversando um pouquinho mais sempre. Eu queria que você desse ali o seu palpite para essa temporada dos Bills, como é que você está projetando? Você falou que talvez seja essa disruptiva, né? Ou vai ao racha dos Bills essa temporada. Como é que você está vendo? Porque você falou, sofremos tantos anos lá com Tom Brady e agora você tem uma AFC Leste que está bastante recheada, que você tem o Aaron Rodgers chegando, você tem os Dolphins que já deram um trabalho no ano passado e não vai ser uma divisão fácil, não. Eu até brinco, né? Depois de tanto tempo com Tom Brady, agora vem o Aaron Rodgers, né? É a maldição de Buffalo, não é possível, né? O negócio tem que ser sofrido. E no dia que acontecer, vai ser sofrido, pode ter certeza. Não, jamais vai ser com uma temporada de 1, 2 derrotas, aí ganha todos os jogos, obviamente, dos playoffs, aí vai pro Super Bowl e ganha de 15, 20 pontos. Isso jamais vai acontecer. No dia que acontecer, vai ser sofrido, com um touchdown ali no último segundo, vai ser desse jeito. Rafa, a minha expectativa como torcedor do Buffalo é de final de conferência. Eu acho que assim, tentando ser um pouco mais comentarista, eu acho que qualquer coisa abaixo de uma final de conferência para esse time do Buffalo, dentro de tudo isso que eu vinha falando, de uma temporada definitiva, pode gerar mudanças maiores na franquia, né, de jogadores no elenco, principalmente. Então, a expectativa para esse time, por tudo que ele vem fazendo, são 4 temporadas seguidas jogando playoffs, final de conferência, assim, acho que a expectativa hoje é essa, final de conferência. E aí, muito provavelmente, para mim, a expectativa é contra o Kansas City Chiefs novamente. Mas é essa, eu acho que não tem como fugir disso, Rafa. Eu não posso falar, chegar nos playoffs tá bom. Não tá bom. Com esse time. Estava bom há 6 anos, quando a gente não estava 17 sem jogar playoffs. Agora não, agora a expectativa é ganhar, é chegar no Super Bowl de novo, é ganhar chegar na final de conferência e ganhar. A maldição dos Bills é essa, né? Quando eles pegam um quarterback, aí você tem lá o Mahomes de um lado, você tem o Joe Burrow do outro, você tem até a equipe dos Chargers que ainda tomou, mas tem o Herbert, que é um excelente quarterback, vem o Aaron Rodgers, a NFC não tem mais quarterback e a AFC tá assim, forrada, todo mundo tem um baita no quarterback pra jogar. E o Josh Allen, eu lembro muito do draft do Josh Allen, né? Porque eu gostei na época do Josh Allen, mas eu lembro de vários comentaristas, que criticaram. A primeira temporada foi muito ruim, né? Exato, mas eu falava, não, eu pelo menos acreditava. Falei, não, eu acho que é um jogador que tem potencial. Eu acho que meu lado passional falava alto também, porque assim, mas eu hoje em dia eu já não consigo completar, mas naquela época, na época desse draft, eu acompanhava, eu ouvia todos os podcasts do Buffalo Bills.
lia muito sobre Buffalo, então eu estava muito por dentro de todas as escolhas. E do Josh Allen eu tinha convicção, não, o Josh Allen vai dar certo, vai ser um grande quarterback, e no final das contas evoluiu de uma maneira incrível. Mas aí também isso é fruto de um bom trabalho dentro da comissão técnica, né? Isso aí, até na minha Lógico. avaliação, por exemplo, o Sam Darnold tinha muito potencial, parecido ali com o Nossa. Josh Allen, braço forte, mas pecava um pouco na leitura, que foi o que sofreu o Josh Allen na primeira temporada. Só que aí você encontra o Sean McDermott, você encontra um Brian Daboll, consegue sair. Veja que o que foi o Daniel Jones com o Daboll, né? É, Muda completamente. Você tem um treinador, muda o patamar. Olha o Trevor Lawrence. o Brian Daboll é muito bom, meu. Ele é muito bom. Então ele ajuda bastante. Então, essa leitura. Depois da primeira temporada do Josh Allen, eu lembro que eu brinquei, inclusive, há 2 anos, que eu falei assim, o pessoal tá falando em Josh Allen MVP, rapaz, que ponto chegamos, né? Porque ele não tinha evoluído. E aí ele começa a evoluir. Capa do Madden, pô. Então, ele chega nesse ponto, capa do Madden. Achei sensacional, não sei se você viu, a gente vai encerrar aqui, mas ele falando que a primeira lembrança que ele tem de Madden foi jogando com a babá dele, que ele enfiou um tic-tac no nariz e teve que ir pro médico, não terminou a partida. Que Olha o seu beleza. quarterback enfiando. Faz pau. A gente não comemora quebrando mesas. Então, eu vou ter que quebrar uma mesa lá em Londres também. Eu vou fazer isso, pode ter certeza. Vai viralizar, né? Vai, com certeza. Hoffman, obrigado por esse papo e a gente conversa aí mais pra frente quando os Bills estiverem ganhando. Eu te convido de novo pra gente conversar mais, tá? Não, fechado. E falando de John Madden Football, né? Nossa, isso aí foi um outro ponto que ajudou demais essa paixão pelo futebol americano, né? Jogar John Madden Football era legal demais. Rafa, prazer falar contigo, velho. Você é amigo, estamos aqui perto, né? Agora estamos aqui do lado. O que precisar é só chamar. Quem sabe a gente se encontra em Londres nesse jogo do Buffalo. E estou por aqui. Tudo que você precisar de Buffalo Bills é só me chamar. Tá aqui, ó. Capacete tá aqui. Isso, Tem camiseta. A próxima vem de boné também. Vem mais equipado. Vamos marcar também quando você vier pra Vigo, aqui do ladinho. Aqui a gente consiga ir de carro e te encontrar lá pra gente bater um papo. E quem sabe a gente se encontra em Londres também. Eu vou para Lisboa agora, né? Para cobertura da seleção brasileira. Quem sabe? Aí descer, não sei como é que vai ser, mas eu vejo. Hoffman, abraço pra você. Até a próxima. Muito obrigado. Tomara que o fã de esportes tenha gostado. O fã de esportes. ESPN Tá vendo? fica tão incluso, né? Tomara que o amigo aqui ligado no Toque Passa tenha curtido esse papo. E a gente volta. Valeu, aquele abraço. Valeu.